Começando a nossa gravação. Então, como vimos na aula passada, nós vimos o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo voltado para dentro da organização. Como funcionário, você pode gerar, também ideias para a organização, e que, aumentam receita para a sua empresa. Ouvimos também que essas ideias, do empreendedorismo começa com a ideia. E também está muito ligado com as etapas. Uma delas é a observação do que está acontecendo com o mercado e a geração de ideias. E a nossa na nossa au o final da nossa aula, eu coloquei algumas oportunidades, como vocês estão vendo aqui, e aqui ainda está muito por conta do que antes da pandemia, mas oportunidades que o mercado estava enxergando até então. Não, eu vejo que não mudou muito, mas nós temos outras, né, inclusive até coloquei aqui no final, né, então eu tenho aqui, quais são as oportunidades, né, aumento aí da classe C, redução da desigualdade, aumento da expectativa de vida, conscientização socioambiental, avanço das mulheres no mercado de trabalho, mudanças ambientais, grandes eventos no país, e até eu coloquei aqui o desafio da pós-pandemia, né. A gente viu também que existe tendências de negócio que podem gerar inovações. É o caso, e a gente está vendo muito agora dentro da pandemia, que é o mundo digital. Então, a educação online, shopping virtual, consumo mobile. Veja que eu até estava escutando uma entrevista de um professor que estava falando sobre esse processo da pandemia. Ele é muito ligado também ao mundo digital. Ele falou uma coisa bem interessante que me fez repensar. Ele falou assim: vejam que a pandemia chegou para fazer que alguns processos se adiantassem anos. Então, no mundo digital e a população de 60 anos, a gente sabe que essas pessoas não são chegadas a tecnologias e já tinham dificuldade antes para acessar suas contas, para fazer compras digitais e tudo mais. Ou então mesmo pessoas que não têm essa idade, mas que tinham aversão à tecnologia. Elas foram simplesmente obrigadas a entrar nesse mundo. Obrigados a comprar computadores, obrigado a uma série de outras coisas. Então, o que era para acontecer, talvez 5, 6 anos aí para frente, esse choque que aconteceu com a pandemia obrigou essas pessoas a acessarem essas, a entrar no mundo da internet. Então a gente ouve muita entrevista aí dizendo que: "Poxa, eu tinha desconfiança em relação a compras da internet. A partir de agora o momento mudou e eu vi que dá para fazer, funciona e tudo". É óbvio, tem uma série de problemas, a gente sabe, assim como qualquer outra compra física, né. Então, o empreendedorismo nasce também dentro dessas tendências de mercado. O olhar do empreendedor tem que também, na hora de buscar o empreendimento ou na hora de tentar ter uma ideia, olhar para essas oportunidades que estão surgindo aí. Tem outras aí, cuidados com saúde, né, academia, cursos, alimentação. A academia aqui já é um problema que a gente já sabe que, quem é que vai abrir uma academia em um momento que a gente tem hoje, né? Talvez criar uma nova forma de você, fazer exercício remotamente ou coisa assim, que é o que é a proposta que a gente fez inclusive no final da nossa aula. A Ecosoluções em relação à arquitetura ecológica, cursos, brindes, comidas. Veja, Ecosoluções, cada vez mais nós temos ainda, não somente com a pandemia, nós temos aqui em Curitiba o problema da água, né, então nós estamos aí num racionamento muito pesado. E a gente tem Ecosoluções muito fáceis que podem ser usadas em qualquer residência ou até mesmo em condomínios, que é a captação da água da chuva. Embora que, né, eu venho em Curitiba. E olha que é em Curitiba, hein, tá complicado também. Mas a água da chuva, utilizar isso, né, pra lavar calçado ou tudo mais, também seria. Então criar cisternas não seria uma ecossolução interessante agora também para esse problema da seca? Sim. Consumo infantil, então nós temos aqui centro de experiências, brinquedos, cursos para os pais, tá. Animais de estimação, então os bichinhos tomaram conta do planeta. Então hoje todo mundo tem seu pet, né, então pet shops, novos serviços, passeio, hotel,
Até mesmo cemitério, né, o pessoal está investindo em relação a isso. Responsabilidade social, reciclagem, ações sociais, trabalho com deficientes, né, trabalhos com o que eles chamam de PCDs, pessoas com deficiência, a parte da busca espiritual, retiros, livros, né, estética e aparência, tirando os Estados Unidos e acho que o Japão, o Brasil está entre os que mais fazem correções nessa parte aí, principalmente em cirurgia plástica. Moram sozinhos, então serviços domésticos e produtos especializados. Então, vocês percebem que no mercado você vai ao mercado, você não tem porções para individuais, você sempre tem porções grandes e muitas vezes estragam. Então, muitas indústrias não pensaram nesse mercado para quem mora sozinho. Mais tempo em casa, né? Serviço do tipo em domicílio, você consegue conectar tudo. A casa conectada também está em voga hoje, desenvolver um produto para uma casa conectada. Então, vocês têm hoje vários aplicativos que você pode conectar a tua casa inteira, né? Tem a Alexia, tem vários outros que são desenvolvidos aí pela Google também. Você pode conectar, apagar as luzes da tua casa remotamente, programar para ligar a televisão quando você chega em casa, programar despertadores, programar para você ouvir música em determinado momento. Então, tudo isso está dentro dessa casa conectada aí, né, do domicílio. E a sensação de segurança, então, loja de segurança, serviço de leve trás, etc. Então, cada vez mais, infelizmente, né, nós temos que ter aí câmeras para tudo quanto é lado, e hoje estão desenvolvendo câmeras inteligentes e vários outros processos que você aumentam a tua segurança e muitas vezes, e são coisas às vezes simples, né? Eu tenho aqui um exemplo do nosso no condomínio, nós tínhamos dificuldade, pelo menos quando nós aqui, minha esposa foi síndica há bom tempo desse prédio, e nós tínhamos o problema todo mundo deixava o portão aberto, né? Por mais que tenha molinha, né? Mas deixava destrancado e tal e tal. Daí fomos atrás, nós temos que resolver isso aí, né. Daí achamos o tal dos eletroímã. Resolveu o problema, grudou ali, não tem como, então ninguém mais, né, claro que, o tá mais até tecnológico, você consegue fazer por PIN, desconecta as portas, então, tudo isso é tendências de negócio. E na última aula, nós lançamos o desafio para vocês de encontrar negócios pós-pandemia que podiam ser desenvolvidos. E que vai de encontro à nossa aula de hoje, que é entender todas essas etapas aí do empreendedorismo. A primeira dela que é a parte da inovação, de ter a ideia de, de algo inovador ou um segmento inovador para esse momento de pandemia. Então, agora eu gostaria de ouvir de vocês, claro que vocês devem ter pesquisado sobre isso, pelo menos as pessoas que assistiram a minha aula, não sei se todos estão aqui. Quantas pessoas hoje estão na sala aqui? Vamos ver. 6 pessoas, 5 pessoas, né. Hoje eu estou aqui com o Adriano, com o Felipe, com o José, com o Matheus, quem mais? Isso. E aí, o que que vocês acharam, ou que vocês têm uma ideia agora em relação a isso, ou que já tinham percepções, que se fosse para empreender, que vocês colocariam hoje no mercado, para um mercado todo assustado em relação aí ao que está acontecendo? Um de cada vez, pessoal. Tem a ideia lá da minha esposa, professor, que eu cheguei a comentar com você também. De vender online. Não, é de fazer serviço a domicílio. Ah, tá. Ela Serviço a faz domicílio de alongamento de cabelo, se eu não me engano, é isso? alisamento capilar. Alisamento, alisamento. Isso. É, mas assim, Porém, vamos além disso, vamos pensar, tá vendo? Entendi, mesmo porque uhum, todo esse pessoal que quer sobreviver aí, desde o cara que faz, sei lá, as moças que fazem manicure para as mulheres e tudo mais, porque assim o segmento de estética e de beleza, perfume, né, toda essa área aí
direcionada principalmente para o público feminino, é um segmento que historicamente ele não tem crise. Porque assim, vou falar o que eu ouvi de pessoas do segmento, né? Que as mulheres, em momentos ruins, se vestem para ficar melhor. Em momentos bons, se vestem para aproveitar. Então, assim, em todos os momentos elas estão se vestindo e se maquiando para isso. Então, é um segmento que aqui envolve, né, maquiagem, roupa e tudo mais. Né? Então, é um segmento que você tem vertentes incríveis. Se você souber aproveitar, não é à toa que grandes players do mercado aí do segmento de perfumes e tudo mais, Natura, Boticário, nadam de braçadas. É um mercado de bilhões de dólares no Brasil, né? Nós aqui estamos no ranking aí, um dos maiores consumidores desses produtos. Então, perfeito, eu acho assim que sua mulher fez é interessante. Claro, fazer-o a domicílio é uma maneira de você também atender. Mas eu diria que, Matheus, né? Isso. O que você acha que tem de inovação aí? É novo isso? E a inovação, eu digo não tanto na questão do alisamento capilar, que isso já é de Mas tempo. do atender a domicílio. Então, Isso, você do acha que não atender a domicílio e eu- do produto também que a gente utiliza. desenvolveu? Não, Ah, o produto sim, eu acredito. O atender a domicílio, veja, eu acredito que seja realmente uma consequência mas assim, de inovador, propriamente dizer assim, o produto eu acho que seja interessante. Porque talvez é um produto que até então não tinha similar no mercado. E foi desenvolvido a partir de um outro. Quando a gente for falar de inovação, também tem vários estilos de inovações, isso que é importante a gente também saber, né? Tem inovações que são o que eles colocam como disruptiva, e aquilo que nunca existia antes, e que quando entrou no mercado, derrubou, inclusive, segmentos. Um deles, um exemplo bem clássico, né, é o Uber. O que nós tínhamos antes? Vamos táxi. pensar. Um táxi. Caro É pra caramba. caro, é, não tão confiável em relação às tarifas, né? Uhum. É, o serviço era complicado, né? Não tínhamos um serviço de qualidade, temos que admitir isso. E, e também a qualidade no atendimento também era questionável. A gente não sabia se a rota que eles faziam estava correta. Não era tão prático, eu acho, né, que nem é com Não. aplicativo. Hoje se mudou. Mas nós derrubamos um. Sim, né? Outro que eu não sei como é que está agora, que foi o Airbnb. Não sei se ouviram falar também. O Airbnb de você alugar. Eu já aluguei casa por lá. Cara, é sensacional, já aluguei também. Eu não sei Uhum. como é que ficou agora pós-pandemia, entendeu? Então, até quem fez pós-pandemia teve que se reinventar. Os próprios Uber, né? Então, o que o Uber fez hoje, pós-pandemia? O que vocês acham que eles estão fazendo? Entrega de comida. Isso é uma forma? Sim, eu também. Mas eu vou pegar o mercado dos motoqueiros. Tem mercado para todo mundo, né? Então, hoje não existe questões de monopólio, e os monopólios foram feitos para serem quebrados. Eu penso assim também, né? Porque aquilo que No tem caso monopólio, de essa de entrega de comida por veículo, eu vi um motorista comentando que não acaba não compensando tanto pelo uso do combustível também, que não são tarifas assim altas para você fazer uma entrega, sabe? Daí ele mas tem que colocar o custo do combustível, às vezes é muito pouco lucro. mas entre como é que não pingar e ficar no zerado, o lucro pequeno está caindo no bolso. E outra coisa, né? É Nós temos verdade. que nós temos que ver também, e isso eu já até comentei com vocês, tem produtos que têm o ciclo do produtos. Quando está no início, você ganha muito dinheiro. E nós estamos no Uber no topo dele. Hoje é um produto em declínio. Por que é um produto em declínio? Nós temos um monte de Uber por aí. Todo mundo que saiu do emprego virou Uber. Beleza, mas será que tem mercado para todo mundo? E outra coisa, nós estamos querendo substituir esses carros em circulação por ônibus. E o Uber está fazendo justamente o contrário, jogando carro para.
né? Então nós temos mais carros circulando. Claro, hoje, por exemplo, nós temos ah, os ônibus perderam muito por conta do Uber propriamente dito. Então, gente, o desafio era isso. Perfeito, Matheus. Agora eu gostaria de ver dos outros também, né? Felipe, José, tem alguma ideia de. Se você tivesse que fazer um empreendimento hoje, o que vocês colocariam para atender uma demanda de um público que vocês acham que poderia ser atendido pós-pandemia e que está sendo simplesmente negligenciado? Agora a gente tem que ter uma visão bem ampla, né? Se vocês forem ver bem, e muitas vezes está na nossa cara por conta das nossas experiências. Nós temos, por exemplo, uma série de velhinhos isolados há 6 meses. Né? Já pensaram nisso? Tem que desenvolver algo para que, sei, esse pessoal já, de uma certa forma tem um histórico de que quando chega nessa idade já são, como é que automaticamente ou naturalmente, né, e colocados para escanteio. Depois, pós-pandemia, isso ficou mais, sei lá, isso é a minha opinião minha, tá, gente? Mais evidente, porque as pessoas estão evitando, né, contato com eles. E será que dizer, claro, agora você talvez desenvolver aplicativos mais amigáveis para esse pessoal se conectar com as pessoas, ou ajudá-los a cursos para essas pessoas online, para que eles consigam se conectar e ver talvez um outro universo. São necessidades pós-pandemia que atendem àquela inclusão dessas pessoas com mais de 60 anos. Ou até mesmo nesse mundo inclusivo, pensar muito nisso, né? Porque nós temos série de pessoas com uma série de deficiências que podem também ser atendidas por ajustes simples no coisas do dia a dia deles. Então, nós estamos vivendo um momento onde que temos que reinventar algumas coisas que até então eram tão simples, que poderiam ser, né? Pense naquele cara que é dono de parquinhos com piscina de bolinha, onde tinha um monte de criança. O que essa pessoa tem que fazer? Fechar as portas. Porque não, a saúde pública não permite um empreendimento desse. Porque nós temos, primeiro, aglomeração com crianças. E tudo que é feito em um ambiente onde que eventos, é o caso aqui que o Adriano está falando, festa de casamento. Então, eu tenho que as pessoas que mexem com o evento estão tendo que se reinventar. Aniversário de 15 anos, então, por aí. Ah, mas como é que eu faço isso? Bom, eu acho que tem várias formas, né? Eu já vi várias situações aí do pessoal fazendo casamento em drive, né? Os próprios drives estão voltando. Ah, cinema. Pô, não consigo ir ao cinema, mas posso ir de carro. É uma outra experiência e tudo mais, né? O Adriano teve que adiar o quê? Casamento? É isso? Essa história, Isso, exatamente. Só o ano que vem. essa história, então, quer dizer que a pandemia veio ali na hora certa, então, é. É só ano que vem, final do ano. Se tinha uma desculpa aí que não queria casar, já veio. Claro, cara, a gente sabe que estou falando brincando aqui. Mas, assim, é um segmento que você vai ter que pensar. Pense no segmento de turismo. Né? Eu tenho uma sobrinha minha que é casada com um colombiano e ela mora num paraíso, ela mora em San Andrés, uma ilha que pertence à Colômbia, mas fica próximo à Nicarágua. Inclusive, eles têm uma filhinha, esse ano eles nasceu a Sara, uma menininha lindinha que nós. E o que aconteceu com eles? O que ele era? Ele é mergulhador, então ele é instrutor de mergulho. E, claro, muito ligado ao turismo, porque a ilha inteira é de turismo. E fechou a ilha. Tá? Então, ele teve que conviver com esse tempo, com as reservas dele. E o que ele faz? Ele, de uma certa forma, ele também trabalha com o equipamento que
necessariamente tem que ser compartilhado, equipamento caro. Então, ele está tendo que se reinventar junto com a minha sobrinha. Então, hoje estão alugando câmeras GoPro, alugando motos para andar pela ilha. Então, fomentando o turismo, e agora eu nem sei como é que ele está tratando o aspecto aí dos mergulhos, porque imagine, você vai pegar um equipamento, claro que daí vai ter que ter outras medidas de segurança em relação ao uso do equipamento. Então, é nesse sentido, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar com a nossa aula, que por que eu pedi isso aí? Justamente porque na aula de hoje nós vamos falar sobre os objetivos aí, que envolvem a parte, nosso objetivo de aprendizado, né? As etapas do empreendedorismo, que a gente acabou vendo o que é o empreendedor, o que é conceito de empreendedorismo, o que é intraempreendedorismo, e que o empreendedorismo está muito ligado com uma grande ideia, uma inovação, e a gente até falou dessas inovações ali. E a gente vai falar hoje sobre o ciclo de vida do empreendimento, dar um breve histórico, e de algumas ferramentas para que a gente consiga desenvolver o empreendedorismo. Então, mas eu quero ser empreendedor, mas espera lá, não vai fazendo, como é que é, a tua ideia do jeito que você acha, porque tem hoje um caminho a ser seguido. Tem algumas ideias. A gente vai ver o ciclo do empreendedorismo. Brainstorm, que eu já falei no início da nossa aula, que é aquela chuva de ideias, se você puder reunir com pessoas, que trocar ideias, né? E no caso aqui também, esse brainstorm serve para quando você vai desenvolver ideias dentro de uma organização, muito ligado também para o empreendedorismo. Pesquisa de mercado, embora ele seja uma etapa dentro do plano de marketing, lá no plano de negócio, pesquisa de mercado é fundamental se fazer, né? Às vezes a nossa ideia, ela está muito com o viés daquilo que você acha que é bom, mas você não sabe que o mercado funciona. Então é muito importante entender o mercado. O mercado, ele prega peças na gente, né? Então, às vezes, a gente tem uma visão muito facetada, eu diria assim, muito local, e aquilo que parece ser um baita de um processo para você vai descobrir que aquilo não é tão simples assim de você entrar naquele mercado, exige muito conhecimento e investimento. E outro é análise SWOT, a gente vai entender que é você conseguir enxergar as fraquezas, ameaças, oportunidades e pontos fortes antes, né, de começar um empreendimento, saber aonde que você pode pisar, o que você precisa desenvolver, tá? Então aqui, de todos, né, os passos para começar, eu coloquei até aqui o plano de negócios nessa etapa aqui. Então, ciclo de vida, brainstorm, pesquisa de mercado, análise SWOT, e o plano de negócio. O plano de negócio a gente vai trabalhar isso em outra etapa aqui da nossa disciplina. Ele exige, assim, um detalhamento maior, que é o ponto-chave do processo aqui do empreendedor, que é o projeto de lançamento de um empreendedorismo, do empreendedor. Então, o empreendedor não pode sobreviver, eu não posso dizer que eu sou empreendedor e fiz o negócio certo. A primeira coisa é perguntar, e aí, você fez um plano de negócio para ver se essa tua ideia que você tem é viável? Então, o plano de negócio responde isso aí. Então, qual que é o ciclo de vida do empreendedor? Então, primeiro ele vai observar a realidade. Tá? A gente acabou de mencionar aí desse empreendedor, esse intraempreendedor aí do veículo da companhia de transporte de passageiros interestaduais, que é o motorista, que viu uma realidade que ele poderia mudar e economizar para a organização dele. Depois eu vou mostrar para vocês, assim, é interessante mesmo porque foi economizado muito dinheiro e melhorou muito em um processo bem simples. Aí vem a ideia. Então, porque aqui, no caso, o empreendedor aqui, o intraempreendedor, no exemplo aqui fica muito claro. E vocês aí, como empreendedores, às vezes vocês têm a ideia. Mas eu tenho a ideia de fazer... Nunca ninguém fez esse tipo de coisa, mas eu quero ver se isso é viável. Tem essa ideia? Testar a viabilidade dessa ideia. Se é viável, vou fazer a tal da pesquisa de mercado, que a gente vai falar na próxima etapa. Pesquisa de mercado, eu vou conversar com todo mundo, né? Você já usou esse produto, você já fez isso, né? Então você faz aquela série de perguntas, muitas vezes vocês vêm via pesquisa
no e-mail, no Facebook, vários outros aplicativos, até no próprio WhatsApp vem essas pesquisas. O que eles fazem essas pesquisas de mercado? Para ver se o mercado suporta, ou se é interessante, se as pessoas acham interessante aquele produto. E às vezes a tua ideia talvez sirva apenas para você, mas o mercado, né, não sei se vai acertar. Mas é importante fazer, e também a gente vai ver quais são as fontes, e isso aqui também faz parte dentro de um processo lá do plano de negócio, tá? Que a gente chama de plano de marketing. Avalia resultado, elabora o plano de empreendimento, orça os recursos necessários, obtém a verba de capital, patrocínio, doações, futuros clientes e monta a equipe e desenvolve o projeto. Veja que aqui é uma forma bem resumida e nós aqui estamos nessa etapa aqui na hora da explicação, né? E vamos falar de pesquisa de mercado e como chegar, muitas vezes, até essa ideia. Muitas vezes eu quero empreender, mas, pô, não sei o que eu quero fazer. Mas eu quero usar, talvez, um expertise meu, ou quero simplesmente sair do que eu faço para ir para outra ideia que não tem nada a ver com... Eu vou ter que desenvolver novas competências, então, perfeito. Mas eu vou ter que testar esse mercado, vou ter que ver. E elaboro o plano de empreendimento, que é o plano de negócio. Vejo quanto que custa para montar isso aqui, que seria o investimento que eu vou ter que ter. Obtenho essas verbas, arranjo sócios, anjos, bancos, capitalistas. A gente vai ver as pessoas que fornecem esses recursos, patrocínios, né, tudo mais. Startups, tem uma série de doadores de recursos para esse tipo de empreendimento. Montam a equipe e desenvolvem. Prepara para implantar. Claro que aqui, nesse nosso exemplo aqui, ele fez um processo de implantação em 100 dias. Então, daí, inicia a implantação, opera em rotina e complementa operações das áreas, que na verdade começa por algumas áreas e começa a implantar as outras. Funcionamento, satisfação. Aí tem a operação implantada, registra e analisa custo e receita, emite relatórios contábeis, faz análise de proposta e melhoria, planeja a etapa do ciclo aí, a próxima etapa do ciclo de vida, basicamente isso. Aqui, para colocar em pé, aqui, funcionando. Claro, né, esse processo aqui é muito longo, se você considerar, também da importância. Ah, mas eu vou só entender do que eu faço. Não, você vai ter que entender todo o processo. O empreendedor vai ter que mergulhar, é o cara que defende no gol, joga no meio de campo, é zagueiro e vai no ataque marcar gol, né? Bate escanteio e tá lá para cabecear junto. O empreendedor necessariamente vai ter que estar atuando. Por isso que é importante ter várias competências na hora de ser empreendedor. E uma das formas de você obter aquela primeira etapa lá, que é a ideia, né? Seria que você fazer o que a gente chama de brainstorm, que é chuva de ideias, se eu tiver que traduzir literalmente, ou vamos lá para o pessoal do interior, né? Toró de parpite, é mais ou menos isso, tá? Aqui eu vou desenvolver ou trazer pessoas, no caso aí, que são empreendedoras também, trocar uma ideia e dizer assim, olha, o que você acha dessa ideia? E começar a discutir. Isso é interessante também, como eu já tinha comentado, na hora de desenvolver produtos dentro de uma organização, dentro de uma área de pesquisa e desenvolvimento de projetos. Então, o brainstorm é uma técnica que estimula a geração de um grande número de ideias. Seja ela aí absurdas, igual a gente fez aqui no início da nossa aula. Ah, teve um colega lá que disse, ó, vamos criar o pessoal não está jogando futebol, você criar aquela bola lá, né, e você tem que entra dentro, mas daí o que você vai fazer, né? Tá, você vai ser a bola, mas e aí? Como é que fica a situação da você está desenvolvendo não um problema do futebol, uma nova forma de se divertir? Pode ser. Essas ideias nunca vão ser descartadas dentro de um processo de brainstorm, tá? Então, gera-se um monte de ideias num curto espaço de tempo. Geralmente, como a gente já está comentando, é feito em grupo, é um processo criativo aí conduzido. Vai ter uma pessoa que vai ter um moderador, deixar o pessoal à vontade para estimular a criatividade, sem deixar aí o grupo perca o foco. Nós queremos desenvolver um produto, e às vezes em grandes organizações queremos desenvolver produto para resolver esse problema, né?
Eu deixo o problema e qual o pessoal resolver. Mesma coisa como empreendedor, né? Você chegou no problema, você disse, olha, eu tenho um problema que sempre acontece lá em casa e se eu desenvolvesse um produto que resolvesse, talvez seja interessante comercializar esse produto. Será? Então, discutir sobre esse produto que a gente chama de brainstorm. Quando usar o brainstorm? Quando que eu devo usar isso aí? Em momentos que necessitam de grande volume de ideias. E quando um empreendedor está tentando abrir uma... Muitas vezes ele vem com uma ideia, mas muitas vezes ele tem o dinheiro, mas não tem a ideia. E é interessante discutir, né, se vale a pena ou criar ideias de coisas que a gente pode ser desenvolvidas. Então, aí no processo de geração de ideia, o brainstorm ele possibilita uma abordagem rica na geração de ideias em cima de questões relevantes. Ou jogando as ideias, por mais absurdas que possam ser, né? Eu lembro até, no meu mestrado, nós desenvolvemos até um brainstorm com os colegas, né? E dentro do nosso desenvolvimento é gerar... nós temos um grande problema no caso do turismo, e agora mais ainda, por causa da pandemia, dessas agências de turismo. As agências de turismo estão com os dias contados, já não estamos, né, basicamente não estão mais operando. Por quê? Porque eu consigo fazer isso tudo virtualmente. E você, na época, foi o dado desafio que a gente discutisse uma ideia de criar uma agência virtual. Mas uma agência virtual com, vamos lá, com não essa comum que tem na internet, com uma pegada que tenha a presencial, né? Então, ou então com facilidades que até na internet não tem, você consiga fazer isso tudo dentro de um mecanismo. Porque hoje na internet não é bem assim, né? Essa agência virtual. Tem decola.com, que você coloca algumas coisas, vai para outro lugar, você coloca outro. Vai montando um quebra-cabeça que muitas vezes você cai nas furadas, né? Eu viajo bastante, mas eu evito de usar esses tipos de aplicativos. Então, enrosco muito nisso aí. E a ideia era criar, e as ideias que foram surgidas foram interessantes, porque a gente tem que se ligar a muita coisa no produto final, né? Quando a gente viaja, a gente quer uma experiência. Então, na hora que você cria um empreendimento igual a esse, você vai ter que criar um empreendimento onde você possibilite essas experiências, né? Então, o brainstorm ajuda muito isso. Como é que eu posso aplicar isso aqui, né? Às vezes eles colocam dizendo que é uma reunião do brainstorm. Mas o objetivo final do brainstorm é a geração de ideias. Eles têm que estar muito ligados a uma solução criativa para uma oportunidade identificada. Ora para você empreender, ora para você resolver um problema dentro da organização. É interessante você também utilizar dados do que está acontecendo no mercado hoje. Então, mas eu quero desenvolver um produto para o mercado de turismo. Mas, então, como é que é o mercado de turismo do Brasil? Quantas agências tem? Como que elas estão segmentadas? A maioria das pessoas fazem as suas viagens por conta própria ou contratam uma agência de turismo, ou fazem via internet, ou contactam direto com o hotel, ou vão montando esse quebra-cabeça. E daí você cria também situações onde que você pode, o que eles chamam aqui de personas, é considerado assim, é como se fosse uma historinha, a pessoa que vai fazer essa viagem, e eles criam uma história para poder mostrar como funcionaria esse aplicativo aí. Vamos pegar o nosso exemplo. Dentro dessas técnicas de brainstorm, eu tenho que me preocupar muito com a qualidade pela quantidade. Então, a qualidade e assertividade das ideias geradas se atinge aí muito por conta da quantidade, né? Então, quanto mais ideias, eu consigo ter mais, assim, oportunidades de negócios. E às vezes não gera apenas uma, às vezes gera várias. E uma ideia pode complementar a outra, né? Quanto maior a quantia de ideias geradas pela equipe, maior a chance de produzir uma solução inovadora e funcional.
E às vezes simples, e às vezes não tão cara, e às vezes... E pense, né, às vezes a gente está falando apenas, que vem à cabeça quando se fala em inovação ou criação de uma ideia, vem um produto, mas nem sempre é um produto. Pode ser um processo, pode ser uma economia de custo, está ligado a um processo também, pode ser vários itens que não deixam de ser ideias inovadoras. Tomar um cuidado na hora de você, por isso até que essas reuniões de brainstorm, você tem que selecionar pessoas que tenham um espírito criativo, né, para que possam ajudar, e também de não julgá-las, as ideias ali, nesse momento, é a geração da ideia. Mais tarde é feito uma depuração daquilo que fica inviável ou não tem muito sentido, mas muitas ideias se pode pegar um pedaço dela ou montar uma grande ideia, né. Então, críticas não devem atrapalhar o processo criativo e a geração de ideias ousadas. O foco, claro, sempre vai ser aprimorar e produzir ideias aqui, adiando talvez uma avaliação bem mais profunda para uma outra etapa. Todo tipo de ideias são possíveis, não julgar ideias apresentadas e construir outras ideias com base nas apresentadas. Porque a partir de uma ideia, pode ser que um outro colega aprimore a tua ideia e assim vai. E aquela frase que é muito dita, né, que várias cabeças pensam, juntas pensam mais que uma, e não é verdade. Então, cada um de nós temos uma formação distinta. Nós vemos de várias escolas, e essas escolas ajudam também a gente depurar essas ideias e por conta até da história de vivência da gente. Quem viaja muito também tem histórias para contar e tem coisas que você viu lá fora que você, nossa, mas isso aqui, ou viu em outra região do país, isso aqui eu vi funcionar desse jeito e achei interessante, dá para fazer alguma coisa nesse sentido, melhorar, né, porque já tem ideias, né. Então, brainstorm, gente, e é justamente isso, é simples, você cria ideias e vai, coloca uma série, daí você pode até estabelecer prioridades, dizer assim: "Nossa, qual é a ideia mais importante de todas essas que foram geradas", assim. E até na época que a gente fez lá, esse processo é interessante, nós fizemos, eu acho que umas 30 ou 40 ideias sobre o mesmo assunto, né. Então, é interessante, super interessante, ideias que a princípio não faziam tanto sentido, né, mas hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, muitas coisas são possíveis, muitas coisas são possíveis. Nós estamos falando de inteligência artificial, não sei se vocês sabiam, vocês mais que engenheiros, hoje vocês quando, muitas vezes, recebem, ligações de propaganda ou até mesmo ligações de banco e tudo mais, nem sempre vocês estão falando com pessoas, estão falando com robôs, e robôs inclusive que atendem ou falam o sotaque da sua região. Tudo isso está muito ligado à linguagem de programação, um nível absurdo de inteligência artificial. Então, quem é que criou essas ideias? Essas ideias já vieram de lá, hoje a gente tem uma inteligência artificial hoje, que é um mercado sem volta, quem não está investindo nisso está realmente parado no mercado, no mundo, né, mundo da tecnologia. Alguma dúvida em relação ao brainstorm com vocês? Querem saber alguma coisa, alguma ideia? Rafaela, você que entrou por último. Oi, boa noite. Peço desculpas porque a minha internet hoje tá complicado, tá difícil de acompanhar. Sem problemas. Mas tô conseguindo acompanhar a explicação ali que o professor fez. Por enquanto, tá dando para entender o pedacinho que eu peguei. Dá para seguir em frente. A questão aqui, só voltando um pouco, a gente está vendo o início do processo empreendedor, e um deles é a geração de ideias, e uma das técnicas é o brainstorm. É muito usado dentro das organizações, principalmente se você está em equipes de desenvolvimento de projetos, em equipes que desenvolvem produtos, ou até mesmo aprimora processos em relação à qualidade. Então, essa técnica, ela pode ser usada para outras coisas, mas é usada para o empreendedorismo por quê? Porque é uma geradora de ideias. Bom? Outro ponto aqui, tá, gente? Eu até vejo que Oi. ali Pode falar. no brainstorm, que o professor comentou, nenhuma ideia é errada. Às vezes uma ideia que você tem pode não servir para o
que vocês estão discutindo, mas pode vir a dar uma outra ideia para algum outro ponto dentro de uma empresa, né? Então pode estar ajudando não só naquela discussão daquele assunto, mas em outro, né? Pois é, eu não sei se você pegou essa parte, só ilustrando, voltando à história que a gente falou lá do motorista do ônibus que teve a ideia de reaproveitar a água lá da água que é soltada pelo ar-condicionado dos ônibus. Ele não é da área, por exemplo, de manutenção dos ônibus. Ele é motorista do ônibus, né? E ele, na verdade, estava atacando não somente a área de manutenção, mas também a área de custos da organização. Nós estamos vendo, né, na nossa outra disciplina aí, que é custos e despesas e engenharia econômica, que custo é um componente que pode quebrar uma organização. E se você economizar custo, você, de uma certa forma, está aumentando o que sobra de líquido lá para a empresa, para ela poder continuar a atividade dela, continuar pagando seus salários, né? Não te mandar embora e tudo mais. Por isso até que muitas empresas nessa pandemia estão mandando muito embora. Por quê? Esgotou a fonte de receita, não sobra mais dinheiro para pagar o funcionário. Não tem nem aí, né? Não é uma questão aí da empresa ser cruel, é a questão que somente aquelas empresas que têm reservas e estão continuando as suas atividades estão conseguindo pagar, tá? E é muito por conta disso mesmo. Muitas vezes você não é a pessoa especialista daquela área, mas você pode gerar ideias para dentro de uma organização como um todo. E aqui vale para quem quer ser empreendedor, né? Muitas vezes o que acontece, você sai de uma organização e quando você trabalhou naquela organização, a tua ideia não foi aproveitada. Você sai e monta uma empresa, muitas vezes, só naquela tua ideia, você já cria uma outra atividade que até então você nunca teve oportunidade de, sei lá, de ter essa ideia. Porque você estava no momento certo, na hora certa, e viu aquela oportunidade. E é justamente isso que a gente está vendo. Esse ciclo empreendedor começa com a ideia, com a inovação, com, com aquele espírito que a gente já viu lá do empreendedor, de ser inovador e querer mudar o mundo, né? Eu acho que é interessante essa parte. Então, a ideia por si só é interessante e tudo, mas é muito importante você fazer o que a gente chama de pesquisa de mercado. Ela é integrante aqui da parte do plano de marketing, que está dentro do plano de negócio, e está voltado para o conhecimento do cliente, do concorrente, de fornecedores e do ambiente que a empresa vai atuar, para saber se o negócio é realmente viável. Então, tem muita gente assim, vou criar uma empresa, vamos lá, de vender produtos para pet. Beleza. Mas aonde, quais são os produtos, né? Quais são os fornecedores e onde vai ficar a tua empresa? Isso você vai ter que pesquisar. Então, isso é muito importante. Não adianta ter a ideia, mas eu tenho que colocar todas essas variáveis em um combo e fazer as pesquisas. Matheus, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que eu cheguei a fazer uma pesquisa de mercado no início, quando a gente É. começou. Sim, eu entrei em contato com 10 negócios diferentes referente a salão de beleza, sabe? Fiz orçamento, perguntei sobre produtos e tudo. Foi aonde eu descobri também a questão que o produto que a gente ia utilizar não era tão utilizado aqui também. E que deu também a chave para a gente investir. Esse tipo de pesquisa que eu estou falando, perfeito, você fez um tipo de pesquisa, mas ele é bem mais amplo, tá? Ele é muito mais profundo. Você fez a pesquisa de um pedacinho disso aqui, mas você não viu o cliente em si. Por exemplo, perguntou para as pessoas que utilizam aquilo ou quais são os possíveis clientes desse produto. Isso não foi feito, né? Definitivamente pesquisou a concorrência propriamente dito e o produto em si. Então, Isso, quando a gente faz essa pesquisa de mercado, ela é bem ampla, tá? Ela é bem ampla mesmo. A gente, de uma certa forma, testa a exaustão esse tipo de situação. E também tem que testar, tomar cuidado, assim, em relação a cliente, concorrentes e fornecedores. Esse ambiente é um ambiente que a gente não consegue controlar, tá? Muitas vezes, Matheus,
Vou dar um exemplo aqui, mas não é especificamente do seu negócio, tá? Só para a gente poder contextualizar na nossa aula. Por exemplo, se um produto que você está incluindo aí, ou o produto base para se fazer esse alisamento que você está falando, como é que é? É isso, alisamento. Alisamento, ele é um produto importado que só tem um fornecedor, tá? Muitas vezes tem uma armadilha de negócio aí no meio, porque esse produto, ele vai ser o componente básico do custo final do teu empreendedorismo aí, do que você vai fazer. E se você estiver concentrado nesse cara, a hora que ele mudar o preço, você também vai ter que fazer o mesmo, caso contrário, você perde as margens. Então, até que ponto é interessante existir essa concentração? É uma outra parte que a gente tem sempre que estar pensando nesse aspecto. Tem vários fornecedores, te garante, de uma certa forma, facilidades em alguns aspectos, ok? Então, é pesquisa de mercado por conta disso, que você vai ter que entender essas informações para ver em que solo você está pisando. Tem o que a gente chama de conhecimento de mercado. Quanto maior o seu conhecimento sobre o mercado, clientes, fornecedores, será melhor o desempenho do seu negócio. Onde que eu vou obter essas informações? Então, aqui eu vou obter essas informações em fontes secundárias, em fontes primárias. Isso aqui é muito também ligado, tá? Quando você vai ser pesquisador. A gente fala nesses dois tipos de fontes. Fontes secundárias, contém dados e informações coletadas de terceiro e colocadas à disposição do público. Então, justamente para ter essa finalidade de você buscar informação. Dados do IBGE, por exemplo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, SEBRAE, Prefeitura, Governo, Estado, Associação, Sindicatos. Seria interessante você saber quantas pessoas desenvolvem o teu trabalho aqui no estado do Paraná ou da região que você atua, na hora que você entra em algum mercado? Sim. Né? Até que ponto existe facilidades de financiamento para a tua atividade? Importante, né? E população que pode... Qual que é a população potencial do teu produto? Isso eu tenho que estar identificando. A gente chama de fontes secundárias porque eu pego uma grande base de dados pública. Dados primários são produzidos pela própria pesquisa, inicialmente aí, o pesquisador investiga dados secundários. Então, primeira coisa, dados secundários, que eu vou buscar o que o mercado faz. Depois, eu vou lá no primário, atendendo especificamente aquele conjunto de informações que eu tenho mais interesse. Então, eu faço vários tipos de pesquisa, no sentido de você ser o gerador da informação, que é o caso que você acabou de fazendo aí, de uma forma bem empírica, né, buscando 10 empresas que atuam no meu segmento. Você pode fazer isso com pesquisa na internet, né, mandando formulários, uma série de outras formas de pesquisa, né, até mesmo ligando para as pessoas. Em função do tempo, gente, a gente vai começar aqui a falar sobre análise SWOT, e a gente, na próxima aula, a gente conclui, tá? Eu vou avançar mais uns 10 minutinhos aqui, nem que a gente vá pegue um pouquinho da nossa outra aula, de engenharia econômica e custo. Outra ferramenta aqui, eu acho que é importante, é a análise SWOT. O que é análise SWOT? Alguém já ouviu falar sobre essa ferramenta ou não? Matheus, José, Felipe, Não. Rafaela? Oi? Não ouvi. Não ouviu falar. Mais alguém, Rafaela, já ouviu falar? Sim, já ouvi falar um pouco dela numa disciplina que a gente teve na faculdade. Então já sei, mas pelo menos o que significa as letras ali e mais um pouquinho de cada uma, eu tenho um pouco de noção. Tá. A análise SWOT, ou matriz SWOT também é conhecida, ela é conhecida aqui no Brasil também pelo apelido, o apelido fofo de fofa, né? É fofa. Porque aqui tá, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E da FFUA também, siglas que em português significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Derivam do inglês, né? Strengths, weakness, opportunities e threat. E aqui nós estamos falando das traduções literais que a gente tem lá em cima. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ela foi desenvolvida na década de 70 por um pesquisador da Universidade de Stanford, foi o Albert Humphrey. Ele liderou um projeto aqui de pesquisas, onde pegou dados de
500 grandes corporações da revista Fortune da época, e fez essa avaliação, né? Ele utilizou esse método e descobriu que rapidamente você tinha uma série de resultados em relação às estratégias da empresa, e isso dá para ser formulado por qualquer tipo de empresa dentro do mundo corporativo. Análise SWOT, ela deve sempre fazer parte aí do planejamento estratégico de uma organização. Então, nós falamos lá do planejamento estratégico, né? De administração estratégica. Então, quando eu quero conhecer uma organização, eu uso isso aqui. Quando eu quero montar uma organização, também uso. Uma forma de você avaliar a tua organização. Então, usa-se a SWOT apenas para determinação de missão e visão? Na verdade, aqui até mais, tá? Ela é uma das coisas que pode ser usada fortemente, para ver aquela visão, missão e metas, objetivo da organização, para ver se ela está em linha com o que realmente a parte estratégica pede. Ela pode ser feita por indivíduos, por equipe, inicia a partir de dados e análise ambiental. Ambiental quer dizer ambiente interno e externo. Ela tem 4 vertentes aí. Quais são os benefícios da análise SWOT? Ela é simples de aplicar, pode ser conduzido aí facilmente em um treinamento, não existe técnicas ou habilidades tão encorpadas. Custos também são menores, ela é muito simples, elimina a necessidade de despesa, treinamento muito mais formal. Flexibilidade pode ser desempenhada aí com o sistema ou sem sistema, ou até mesmo com papel. Até a gente até vai colocar uma análise SWOT de um exercício que vai estar na aula de hoje, tá? A integração, quando eu faço análise SWOT, igual o que acontece com o brainstorm, eu reúno pessoas onde que você vai identificar e faço a interação com elas, né? Várias áreas, e descubro quais são sobre o olho dessas pessoas, quais são as fraquezas, ameaças, uma série de coisas, e elas podem ajudar nesse aspecto, interagir também com as pessoas, tanto de forma quantitativa como de forma qualitativa, quantitativa e qualitativa. Tá? Colaboração, né, tem a habilidade de estimular a colaboração entre as áreas da empresa, que são interdependentes, mas com pouco contato entre si. Elas têm dificuldade, né, de conversar. Então, na verdade, as 4 categorias da análise SWOT, são 4 categorias, está lá forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, e eu olho para 2 ambientes, o ambiente interno da organização e o ambiente externo. Então, nós estamos falando de coisas positivas e negativas, e ambientes interno e externo. Então, forças e fraquezas, então, dentro da organização, tem que lembrar, sempre vai ter essas duas partes. Forças, que eu sei que eu realmente mando bem dentro da organização, e aquilo que realmente eu tenho que admitir que eu tenho que melhorar, né, as fraquezas. Então, isso vai existir dentro da organização, e eu tenho que saber muito claramente que eu sofro desse mal, e também tenho coisas boas, né, que são as forças. São significativas apenas quando facilitam ou impedem a organização de desfazer uma necessidade. Claro, é muito importante aqui, né, ser preciso identificar o que é fraqueza e o que é força. Tem que saber que aquele é um ponto. Forças, eu tenho um diferencial competitivo. Fraqueza, eu tenho um diferencial competitivo ao inverso, né? O meu concorrente tem aquilo e eu não tenho, eu preciso desenvolver para ficar, pelo menos, pegar a parte do mercado dele. Devem focar os processos gerenciais ou soluções que sejam importantes para atender às necessidades do consumidor. Então, as forças eu tenho que tentar manter, e as fraquezas eu tenho que tentar deixar de ser fraqueza. E o detalhe, forças e fraquezas estão dentro desse universo aqui interno. Isso aqui eu consigo controlar. E agora as oportunidades e ameaças, né? Então, o que são, e o que está dentro dessa matriz SWOT? Envolvem os assuntos que ocorrem nos ambientes externos da organização, tanto as oportunidades e as ameaças, né? Eles não devem ser ignorados à medida que a empresa e a organização se envolve no desenvolvimento das forças e das capacidades, por receio de criar uma organização eficiente, mas ineficaz. As ameaças, tem que tomar cuidado, né? Não podem ser ignoradas, porque às vezes está entrando um concorrente que tem um produto, mas esse cara nem vai afetar o nosso mercado. Aí descobre mais tarde que o produto dele é melhor, mais barato, mais eficiente,
E muitas vezes fica irreversível o processo porque você não se preocupou com essa ameaça. Então, sempre tem que estar de olho nessas ameaças. O concorrente é uma ameaça que tem que ser considerada. Pode decorrer de mudanças nos ambientes competitivos, sociocultural, político, legal, interno da organização. Nós estamos vivendo em um momento que nós temos uma ameaça aí, né, que é a pandemia. E eu tenho que conviver com isso e tenho que me preparar. Então, esse é o foco. Aqui eu tenho vários exemplos de que são forças e fraquezas potenciais. Forças internas, fraquezas potenciais internas. Forças, recursos financeiros, se eu tenho dinheiro sobrando, alguma competência distinta, né? Então, eu tenho aqui uma força competitiva, conhecimento como líder de mercado, então eu me identifico, eu tenho, o mercado já me conhece, né, como um líder de mercado, ou o mercado me conhece como uma segunda marca desse produto. Eu tenho economia de escala, então eu consigo produzir aquilo de forma barata e bastante. Tem que ter uma tecnologia própria, processos patenteados, custos mais baixos, uma boa imagem de mercado. Tenho talentos na área administrativa, habilidade de marketing, a minha habilidade de marketing como empresa é melhor, qualidade dos meus produtos, parceria com outras empresas, boa experiência na distribuição, que aqui fala em logística, comprometida aí com os funcionários. Então, são forças internas, né, que destacam a empresa. Mas eu também tenho fraquezas, tenho que podem estar tanto de um lado como do outro, tá? Aqui falta da direção estratégica, então não sei como é que vai ser o futuro da empresa. Nós vivemos o nosso presente. A gente viu lá em administração estratégica, a gente tem que estar pensando no longo prazo também, pela causa da continuidade. Poucos gastos com produtos, pesquisa e desenvolvimento. Se eu tenho um pouco gasto com pesquisa e desenvolvimento, então eu não gero produtos, tecnologia boa, eu não tenho uma boa imagem de mercado, eu não tenho essa reposição, eu posso perder mercado por conta disso. Custos muito altos, distribuição limitada, produtos desatualizados, problemas operacionais internos, não tenho controles, imagem de mercado muito fraca, experiência na administração muito limitada. Aqui já enquanto, né, como tem um ponto forte, aqui eu tenho experiência de administração, pode ser um negócio muito bom, mas administração familiar e ineficiente, muito limitada, muito conservadora. Funcionários mal treinados também são fraquezas. Agora, a gente pode ter oportunidades e ameaças potenciais. Oportunidades potenciais externas. Crescimento do mercado, do seu mercado é rápido. Então, se o meu mercado é rápido, quem desenvolver-se rápido, então eu tenho que estar todo instante investindo em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Porque senão eu perco o time ainda do meu processo. Então, tem oportunidades a todo instante. Mudanças de necessidade e gostos consumidores. Nós estamos vivendo esse momento. O consumidor hoje está antenado para coisas aí que ele consiga, vamos dizer, aproveitar o momento muito aí, tentando desviar um pouco desse problema do coronavírus. Tem que dar, talvez, atender, vamos lá, vou voltar para o negócio de viagem, pacotes personalizados para pessoas, onde que a pessoa consegue saber com segurança os lugares que elas vão, que tipo de estrutura eles têm para esse aspecto do coronavírus. Então, eu tenho que adaptar isso aí também. Abertura e ao mercado estrangeiro. Por exemplo, aqui, mudanças de necessidade de gostos dos consumidores, está muito ligado, tem uma reportagem interessante de uma empresa que, antes da pandemia, uma empresa de São Paulo, eles alugavam, olha só o tipo do empreendimento dele, alugava jatos e helicópteros para executivos passarem as suas férias em outros lugares aí, né? Lugares paradisíacos, então ele alugava para isso. E aconteceu depois da pandemia, o pessoal sumiu pro alvo deles. O cara ficou desesperado. O que ele fez? Viu que tinha muita gente parado por conta da pandemia em cruzeiros lá nas ilhas gregas e tal, e estavam travados lá, não conseguiam sair nem entrar. Ele fez uma parceria alugou alguns aviões desses de grande porte e foi lá buscar esse pessoal. Quanto que esse cara cobrou desse pessoal? Um dinheirinho bom, né? Mas ele encheu o avião e conseguiu tirar tudo do lá. O que ele fez? Aproveitou a oportunidade de negócio. E, ao mesmo tempo, muito por conta disso que a gente acabou, é um exemplo desse problema da pandemia, né? A pandemia
foi ao mesmo tempo um problema para ele, mas também a pandemia deu uma solução para atender um outro problema gerado lá por conta desse pessoal que estava quanto tempo parado lá em portos, devolveu esse pessoal para os seus países de origem. Ele fez todo esse processo. Claro, tem toda uma estrutura para se criar isso aí. Abertura de mercado estrangeiro, a mercado estrangeiro, então, exportar também é uma grande negócio, no máximo no mundo globalizado, é uma oportunidade de negócio. Uma empresa rival enfrenta dificuldade, aí você está ali para tomar o mercado dela. É cruel, mas é assim que funciona o mercado corporativo. Você tem que estar preparado para, inclusive, problemas que aconteçam com os seus concorrentes. O novo produto, né? Foi encontrado novos usos para o uso do produto dele. O produto dele, além de fazer isso, né, é o caso, por exemplo, acho que aquela comprimido Novalgina, até então era só para dor de cabeça, depois descobriram que ele também é bom para coração. Estou vendendo um produto que atende duas patologias, né? Então é interessante. O boom econômico, então o crescimento. Agora, nós temos aí uma grande oportunidade, é crescimento da compra via internet. Então, eu tenho que entrar nesse mercado. Empresa hoje que não está na internet está fora do mercado. Com a pandemia, isso ficou muito claro. Né? Não é questão de oportunidade de negócio, é questão do negócio. Né? Desregulamentação, regulamentação e desregulamentação de alguns itens podem ter oportunidades, novas tecnologias, mudanças demográficas, pessoas indo para determinadas regiões, pessoas saindo de determinadas regiões, entender por que isso está acontecendo, talvez criar produtos para ter esse pessoal. Tem outras empresas para fazer aliança, parcerias. Parcerias reduzem custos, parcerias cada vez mais são inteligentes. Pense nesse negócio de coworking, né? Muitas vezes eu não preciso ter escritório físico, não preciso ter nada, eu pago um aluguel e compartilho, embora que não sei como é que está exposto a pandemia. Compartilhar, se fala, compartilhar era um verbo tão utilizado, agora com a pandemia ele tem que ser usado com parcimônia, né? Muito cuidado, muito por conta de que compartilhar, você também está compartilhando o vírus, né? Crescimento da marca, novos métodos de distribuição, que todas as oportunidades que podem surgir. Claro, que tem mais, inclusive lá nos pontos fortes e pontos fracos. Agora, as ameaças potenciais, né? Entrada de concorrente estrangeiro, introdução de um novo produto que possa substituir o meu, ciclo de vida do meu produto em declínio, aquilo que a gente falou lá, até do próprio Uber, né? Ele está em declínio. Mudanças das necessidades, dos gostos. Perceba que ele está aqui e nos dois pontos. E as empresas rivais adotam novas estratégias. Eu tenho que comprar para ver o que está acontecendo. Né? Então, tem uma ameaça. Aumento da regulamentação. Cada vez que aumenta a regulamentação, cria mais custos para minha atividade. É o caso agora do Covid. Né? Então, né, para abrir os shopping centers, eles tiveram gastos absurdos aí. Então, isso aumenta a regulamentação, isso gera problema. Recessão, novas tecnologias, mudança demográfica, barreira no comércio exterior, e aí o mau desempenho das empresas parceiras. Então, na próxima aula, gente, só para a gente não se alongar, mesmo porque a gente tem que já iniciar a outra disciplina, aqui só para mostrar para vocês aonde que a gente coloca na matriz SWOT todos esses itens que a gente viu aqui. Mas eu tenho que fazer uma verificação em loco da empresa, ou eu conhecer, ou na hora de criar, eu tenho que pensar o seguinte, olha, na hora que entrar para esse mercado, eu vou ter que olhar todos esses pontos aqui, sim. Claro que eu não vou conseguir identificar meus pontos fortes agora, mas eu posso ter, na minha visão aí, de novo empreendedor, tudo isso aí. A gente vai discutir um pouco mais lá na frente, esses pontos aqui de técnicas da análise de SWOT, mas o exercício que eu estou deixando para vocês, e a gente vai rever na próxima aula, e eu gostaria que vocês assistissem, um vídeo que eu passei aí da Magazine Luiza, uma entrevista com a Maria Luiza Trajano, que ela é CEO do grupo, e é uma mulher incrível, já vi várias entrevistas dela, e ela, é importante vocês verem ela falar dos pontos positivos e os pontos negativos delas e ameaças, e vocês ouvirem no vídeo e trazer todas essas informações para dentro dessa matriz SWOT, tá? É uma empresa de varejo, uma grande empresa de varejo, concorre com o Grupo Pão de Açúcar, onde que a gente tem o Ponto Frio e Ponto Frio, mais uma grande loja de varejo, Casas Bahia. Então, tudo isso é do grupo
Cassino, que é francês, né? Antes aqui era de um empresário brasileiro que era dono, hoje, na verdade, está desse grupo francês. Então, eles são os maiores, o grupo maior de varejo, então eles têm um baita de um concorrente, né? O ponto fraco aí, ou ameaças aí ponto forte, que eles investiram muito em tecnologia e tudo. Veja a entrevista é super interessante, mesmo pensando em empreendedorismo, nela, ela colocou uma oportunidade de empresas parceiras, então, é uma mulher que tem uma visão muito clara disso aí. Falei demais hoje, né, gente? Dúvidas? E a gente até ultrapassou um pouco o horário da nossa outra aula, mas peço desculpa, mas a gente vai dar um intervalinho aí de uns 5 minutinhos para passar de uma aula para outra. Eu preciso tomar uma água e já volto. Eu gostaria de saber de vocês se já tem mais alguma dúvida em relação ao que a gente viu aqui. Deixa eu interromper a nossa gravação.